Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renomado J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha! Resumão completado da J1, J2, J3 e também da JFL. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, El Barburinho na apresentação. Comentários da lenda, do mito, Mr. Thiago em Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho querido? Salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes que nos escutam, que nos aturam. Estamos com mais um podcast no ar. Nossa revista eletrônica a cada 15 dias sobre futebol japonês. E voltamos mais uma vez para falar um pouquinho sobre a nossa liga favorita. E milagrosamente, Elias, vamos falar apenas de uma rodada nesse podcast, porque a J-League teve uma pausa pelo Mundial de Clubes? Não, pela a incrível Copa do Leste Asiático, esse campeonato, né, que poderia ser um e-mail em alguns momentos, mas é interessante porque acaba levando os jogadores da casa, né? E o Japão se consagrou campeão, né, da Copa do Leste da Ásia, inclusive nesta data que estamos gravando na terça-feira, né? Aconteceu o jogo entre Japão e Coreia do Sul. O Japão venceu pelo placar de 1-0 e se consagrou campeão do campeonato amistoso, né? Que acontece ali, que a gente já se conhece, a Copa E1, né? Como também é internacionalmente colocada. Elias, a gente não vai falar exatamente sobre a Copa do Leste Asiático, né? Mas o Japão, dá para dizer que o Japão J-Leaguer, né, jogou excelentemente bem. Obviamente, com os times da casa, né? O Japão tem ampla vantagem dentro do cenário asiático do leste ali. Então o Japão meteu 6-1 em Hong Kong no primeiro jogo, depois ganhou da China 2-0, e depois tem um jogo um pouquinho mais complicado contra a seleção da Coreia do Sul, mas ainda suficientemente bem, né, para a equipe aí de Nagatomo, né, como capitão, ser melhor Bravo! todos, brabo, né? Melhor do que todas as outras equipes e ganhar esse caneco. A gente pediu pro Bom Tempo fazer um áudio pra gente. O Bom Tempo que vai estar ausente durante um tempo, que está em viagem novamente, né? O senhor Thiago Bom Tempo, e vai mandar um áudio pra gente pro próximo podcast, provavelmente, dando aí os pitacos dele sobre a Copa do Leste Asiático. Então, parabéns pro Japão, que finalmente, né, jogou sério, né, Elisa? Eu acho que essa é uma frase até mais sua do que minha, né? Finalmente, né, fez uma escalação interessante dentro de J-Leagues, ganhou o campeonato, né, mais uma taça para o Japão, mas já falamos aqui no Renomaru, além de ser um campeonato amistoso de teste, para a praticidade da seleção japonesa, é um campeonato que, sinceramente, ele é meio que irrelevante, né? Sejamos francos, na questão de seleção japonesa, para os jogadores ali de J-Leagues, que alguns, a única oportunidade deles estar vestindo a seleção, o manto da seleção japonesa por campeonato, por esse tipo de competição, vale pra caramba. Mas a gente, há um ano da Copa do Mundo, é muito difícil imaginar que o resultado, né, de Japão contra Hong Kong, Japão contra a China, ou Japão contra a Coreia do Sul B ou C, seja um resultado que vai acabar fazendo um olhaço e levar algum jogador para a seleção principal, né, Elias? É verdade, né? Esse campeonato que já teve muitos nomes, né? Copa do Extremo Oriente, Copa da Dinastia, agora depois de E era o uns melhor anos nome, né? vai mudando o nome, né? Agora virou Ewan de vez. Que na verdade esse campeonato é mais importante para a Coreia do Sul do que para o Japão, porque esse é o tipo do campeonato em que muitos dos jogadores profissionais sul-coreanos acabam se livrando daquele famigerado convocação, serviço militar obrigatório, né? Que aqui no Brasil acontece quando você completa 18 anos, se apresenta lá, se quer ou não, serve ou não serve no exército. E na Coreia do Sul um pouco diferente, né? Lá é obrigatório mesmo, então você tem dos teus 18 anos até 30 anos, se não me engano, Tiagão, não me Eu falha acho que era mesmo. mais ou menos isso, é É, uma coisa parecida, 29 para pra, 30, 28 para 30, uma coisa assim. para você cumprir o teu serviço obrigatório no serviço militar, inclusive vários jogadores da Coreia do Sul, enquanto jogavam a Copa do Mundo, estavam no serviço militar, inclusive, não sei se o pessoal já reparou, mas na hora do hino da Coreia do Sul, os jogadores ficam em posição de sentido, né? Os que estão no serviço militar.
Uns ficam normalzinho, naquela pose abraçadinha com os jogadores, mas quem tá no serviço militar faz a posição de sentido, né, Tiagão? Já vimos aí em várias Copas do Mundo que a Coreia do Sul jogou, mas esse regulamento da I1, por ser um campeonato do Extremo Oriente, tem essa brecha, né? Coisa que aconteceu com o Son uns anos atrás, lembra, Tiagão? Em que a Coreia do Sul do Son venceu lá o torneio da I1 e tal, com o Son sendo o principal jogador, inclusive fazendo gol do título contra o Japão e tudo mais, se livrando do serviço militar, né? Então, para a Coreia do Sul é muito mais importante que o Japão esse torneio, mas é sempre bom levantar um caneco a mais, é sempre legal. Testou aí uns bons jogadores, o Thiagão deve ter ficado feliz com as atuações do Germán, né, Thiagão? Aí na seleção. Acho muito difícil ele jogar pela seleção principal algum dia, quem sabe em algum amistoso, alguma coisa assim, contra times menores, né? Mas em Copa do Mundo, torneio sério, já acho muito difícil de vê-lo. Mas eu também fiquei muito feliz com a atuação do Osako, né? O Osako que sempre foi um dos nomes aí de confiança do Moriaço na seleção, desde a famigerada Copa América 2019, né, Tiagão? Ele vem sendo convocado aí para a seleção. E pode sim, por que não, fazer sombra ao Suzuki, né? Aí no gol da seleção japonesa. Acho difícil ele ser titular? Acho. Estará na Copa do Mundo? Muito provavelmente na reserva. Não, isso é verdade. É claro que quando a gente fala assim que para a questão de Copa do Mundo é algo que não chama muito atenção, é porque há um ano da Copa do Mundo é bem claro que o trabalho do Muriaço, por já vir de uma Copa do Mundo, tá muito já fechado já, né? Então é uma peça outra de reposição, é um nome ou outro ali que pode acabar acontecendo de uma necessidade, mas é muito difícil de se imaginar que quatro jogadores da Copa do Leste Asiático vão conseguir estar na Copa do Mundo, né? Não, porque muitos são a quinta, sexta opção, né? O próprio Rogerman é provavelmente hoje, numa lista de 20 atacantes, ele não deve estar nem entre os 10, né? Assim, a disputar uma posição na seleção japonesa, ou se tiver entre os 10, ele está bem próximo de estar no 10ª colocação, assim. Então, é muito difícil imaginar que a gente vai ter uma mudança tão grande assim, mas o Caneca é sempre interessante. É claro, existem a vertente, né? Porque hoje, quando a gente fala sobre futebol japonês, e esse é até uma brecha sobre o assunto principal hoje, que falaremos sim deles, que não deixa a gente parar de falar, que é o Marinos, né? Sempre com problemas aí, e também é assunto do podcast de hoje. Mas assim, a galera fala assim: o futebol japonês não pode deixar de ter a hegemonia dentro de casa, né? Então, a Copa do Leste Asiático é um campeonato onde, se você vê por esse prisma, o Japão tem obrigação de ganhar, até porque os melhores jogadores locais, tem o melhor investimento, a médio e curto prazo. Então, sinceramente, eu acho que a curto prazo, eu acho que o futebol coreano talvez tenha uma gestão quase tão decente quanto a japonesa. Mas a médio e longo prazo é nítido que você tem hoje jogadores japoneses indo muito mais para times diversos, locais diversos do mundo para jogar bola e tudo mais. Então, na teoria, Japão e Coreia do Sul, né, deveriam estar sempre ali batendo ali, se degladiando para conseguir esse caneco, que normalmente acontecia da Coreia acabar ganhando, né, esse campeonato local, mas válido para você que pensa dessa maneira que o Japão precisa ter essa hegemonia local. Eu, sinceramente, acho que cada vez mais esses campeonatos que não têm uma projeção mundial, eles realmente perdem muito da sua relevância, né? Então, querendo ou não, é um campeonato que daqui 2, 3 meses provavelmente ninguém vai estar lembrando o que aconteceu, né? Então, felizmente hoje com a globalização do futebol, o mundo do futebol japonês ele está sempre mirando, né, os olhares um pouquinho mais longe do que o nosso quintal ali, né, que é o próprio futebol japonês. Mas, né, quem sabe, né, algum desses jogadores consiga alguma vaga na seleção, além talvez de um goleiro, ou talvez de uma terceira ou quarta opção na zaga, lateral, que é um problema para o Japão, e quem sabe, né, com muita dificuldade, um atacante, né, que jogou a Copa do Leste Asiático possa ter uma chance já nesta próxima Copa do Mundo, mas de qualquer forma, parabéns aí à seleção japonesa por conseguir mais um caneco local.
Galerinha, peguei emprestado aqui a máquina do tempo do Trunks e vim no futuro avisar que o nosso querido Thiago Bom Tempo já nos enviou os áudios sobre a A1 Cup, né? Da participação do Japão, participação vitoriosa, campeã do Japão. E aqui está os áudios, olha só, viu? Bom, o Rinomaru é um programa tão legal que tem até orçamento para a máquina do tempo, hein? Quem diria? Valeu, Trunks! Valeu, Bom Tempo! O que dá para dizer dessa Copa E1 do leste asiático é que no caso do Japão ela infelizmente não serve mais de parâmetro. Eu lembro que em 2013, quando o Japão do Zakheroni foi campeão também na Coreia do Sul, também ganhando da Coreia no último jogo, foi uma conquista muito mais marcante, porque naquela época todos os jogos eram difíceis, até a China era competitiva. E aí o Japão foi campeão em Seul com o gol do Kakitani nos acréscimos. Aquele torneio foi o início da trajetória de vários jogadores na seleção. Além do Kakitani, era a estreia do Yuya Osako, do Manabu Saito, do Toshihiro Oyama, do Hotaru Yamaguchi, do Masato Morishige, todos jogadores de Copa do Mundo. Mas quem desse time de agora dá pra dizer que vai pra Copa do Mundo? Entre os estreantes, será que alguém realmente tem chance? Quem sabe o Hayakawa como um terceiro goleiro, ou o Miyashiro, ou o Mochizuki se continuarem evoluindo? Mas sinceramente não dá pra dizer que nenhum deles está perto de dar um passo a mais e virar um membro regular da seleção principal, no sentido de disputar a titularidade. Será que o Ryo Jamen, que foi o artilheiro, MVP desse torneio, tem alguma chance? Porque a temporada dele na J-League, que aí sim é parâmetro de verdade, tem sido sofrível. Ele fez mais gols agora na Copa E1 do que o ano inteiro na J-League. Ou o Yuki Soma, que também fez um torneio muito bom, com 3 assistências, está em ótima forma na J-League. Será que teria chance ou adicionaria algo a mais na seleção hoje? É difícil afirmar isso. Ou até o Tojiro Kubo, que faz uma temporada espetacular no Kashiwa Reysol e jogou bem agora que estreou na seleção. Teria como ele competir com o Juneito, com o Ritsuduan, com o Sugawara? É muito difícil. E em 2013 o Japão jogava esse torneio com o que seria uma seleção B. Hoje uma seleção B do Japão e até uma C está praticamente toda na Europa. A gente viu nas 2 rodadas finais das eliminatórias o Japão com uma seleção que era muito mais C do que B. E a maioria desses jogadores nem foi ou não pode ser convocada agora. Nem foi ou não pôde ser convocado agora. Então o Japão jogou com uma seleção D na Coreia do Sul e ganhou todos os jogos jogando apenas para o gasto. Não foram atuações brilhantes. O jogo que teve um pouco mais de dificuldade foi esse último contra a Coreia do Sul, mas a atuação da Coreia do Sul, mesmo em casa, foi pavorosa. Eles tiveram só 2 finalizações no gol, a primeira no minuto 82. Como o Japão fez o gol bem no início e podia até ser campeão com o empate, ficou para a Coreia do Sul tomar a iniciativa durante quase o jogo inteiro. Mas só lá no finalzinho que o Keisuke Osako teve que fazer uma defesa difícil. Esse jogo foi como um duelo entre J-League All-Stars e K-League All-Stars, e o time coreano, mesmo com alguns jogadores da seleção principal, teve uma atuação muito ruim. O Japão só cozinhou o jogo e ficou se segurando até acabar. No histórico geral dos confrontos, a Coreia do Sul ainda tem uma vantagem absurda no número de vitórias contra o Japão. O Japão tem agora 17 vitórias e a Coreia tem mais que o dobro, 42 vitórias em 70 anos de confronto. Mas se você pegar desde os anos 90, quando a J-League começou, são 10 vitórias para cada lado. E se pegar os últimos 15 anos, foram 10 jogos com só 2 vitórias da Coreia e 5 do Japão. Estamos em um ponto da história da maior rivalidade da Ásia que o Japão praticamente reverteu essa freguesia histórica a seu favor. O momento hoje e na última década mostra o quanto o Japão progrediu e a Coreia estagnou. O Japão nunca tinha ganhado 3 jogos seguidos da Coreia e ganhou agora o 3º. É a história sendo escrita e mudando diante dos nossos olhos. Porém, em questão de ajudar a seleção principal, acredito que a influência desse torneio é mínima. É título oficial e tudo, mas é triste ver tão pouco interesse do público com estádios vazios. Na edição passada, quando o torneio aconteceu no Japão, foi a mesma coisa. Públicos baixíssimos, até em jogo do Japão. Públicos menores até que os da J2. E se não serve mais para fortalecer a seleção e tem tão pouco interesse dos torcedores, talvez até a existência desse torneio esteja em risco. Elias, falando sobre caneco,
falando sobre tudo que está acontecendo, vamos falar um pouquinho sobre a J-League, né, 2026. Aconteceu apenas uma rodada, né, então estamos, um programa obviamente um pouquinho mais curto, para quem sempre reclama que a gente fala demais. Hoje, então, nesse assunto vai ser um programa um pouquinho mais curto. E quem volta a ser os holofotes deste podcast, Elias, é a equipe do Marinos, né, que venceu essa rodada, né, venceu, a gente vai falar bastante aí sobre a vitória suada, né, no derby entre as equipes de Yokohama, né, venceu por placar de 1-0, gol de pênalti, o último gol marcado pelo Anderson Lopes, um final bem emocionante de um jogo fraquíssimo, né, foi um jogo ruim, tecnicamente bem ruim, né, principalmente da equipe do Marinos, mas 3 pontos importantes. O problema, Elias, que eu acho que até vai repercutir talvez de uma forma muito negativa, é que antes do jogo foi uma bagunça, né? A entrada para o estádio, né? Teve, não sei se, eu vou usar o termo briga, porque discussão e xingamento. Não sei se chegou. Teve truculência. Exatamente, teve as truculências, né? Teve gesto de dedo no meio, teve bomba de fumaça, que eu achei inacreditável poder falar isso um dia. Teve bomba de fumaça antes do jogo, de torcedores de 3 ou 4 torcidas organizadas da equipe do Marinos sendo arremessadas contra os torcedores que tinham mando de campo, que é a equipe do Yokohama FC. E essas bombas de fumaças foram, até o Bom Tempo colocou isso no seu próprio blog, que essas bombas foram jogadas em áreas onde tinham crianças por perto. Então, além de cantos ruins, gritaria, xingamento, dedo no meio, bomba, né? E teve sinalizador, né? Então foi uma algazarra completa, né? O pré-jogo, né, entre as equipes. É a Amazônia, né? Infelizmente aconteceu de as vítimas, né? Os alvos serem torcedores comuns, né? Que é uma pena. Sim. No futebol, que a gente já acha horrível toda essa relação de briga entre torcida organizada e tudo mais. Agora, você por alvo pessoas comuns, sabe? Aquele torcedor comum do estádio, que vai com a família, como você disse, leva a criança, né? Leva o filho, leva a esposa, leva a mãe e tal. É triste, né, Tiagão? Infelizmente, essa loucura, essa idiotice, né? Dá pra falar idiotice. Essa idiotice infectou o mundo inteiro, né, Tiagão? É muito triste chegar logo no Japão, que é tão organizado. Mas como lá é um país sério, né? Esses torcedores já foram fichados, já foram multados e nunca mais poderão pisar em um estádio japonês novamente, né? Então, vão ter que assistir um jogo de um izakaya, em um sunako, sei lá, enfim, qualquer lugar ali, mas esses idiotas aí nunca mais poderão pisar no estádio, o que já é muita coisa boa, né? Pois é, então pelo menos alguma coisa foi feita em relação a isso, porque realmente é um caso muito bizarro quando se pensa em futebol japonês e tem inúmeros culpados disso tudo, né? Até pelo policiamento muito fraco, enfim, né? Muita coisa que tem que ser repensada a curto prazo pro futebol japonês como um todo, né? Um público muito pequeno, assim, não um público pequeno, porque o estádio tem capacidade de 15 mil, então 13 mil o público que foi no jogo, 13.300, 13.500, então praticamente quase lotação completa, né? Em um jogo que sinceramente pedia talvez uma atenção maior, né? Mas, né? Enfim, né? São as regras da casa, e quem mandava o jogo é a equipe do Yokohama FC. Elias, é um jogo muito complicado, muito nervoso, né, onde você teve um primeiro tempo que a equipe do Yokohama FC mandou um pouco no ritmo do jogo, né, teve mais posse de bola, teve melhores finalizações, as tentativas de finalização, mas um primeiro tempo ruim de ambas as equipes, tanto que teve mais tentativas do Yokohama FC, mas nenhuma tentativa foi literalmente um chute para gol, né, então um jogo muito truncado. No segundo tempo as coisas começaram a aparecer um pouquinho mais ali, começou a aparecer os espaços, até que acontece ali a falta dentro da área, né? O goleiro do Yokohama acabou saindo muito forte ali em cima do atacante, né? Até foi um lance que o Anderson Lopes fez tava no lance, fez o toque e tal, que deixaria o jogador com uma boa possibilidade, e no pênalti o próprio Anderson Lopes foi lá, acabou batendo e acabou confirmando ali a vitória, e um jogo que até no finalzinho teve um lance muito maluco ali numa cabeçada, que bate na trave, aí volta
Se não me engano, foi o Sakuragawa que tentou finalizar o camisa 9 da equipe do Gama FC. Também tinha o Lukian na jogada e acabou não conseguindo. E quase o jogo teria acabado em um placar de 1-1 ali, porque realmente o jogo foi bem pegado, mas tecnicamente ruim. E no final do jogo, né, acabou se confirmando até pela maneira que o Anderson Lopes se emociona no final do jogo, vai agradecer a torcida, todo mundo já aplaudindo, e né, é confirmado então que o Anderson Lopes está saindo da equipe do Gama Marinos. Né, só vale lembrar para vocês que a rodada 23 aconteceu no dia 5, né, antes de começar a Copa do Leste Asiático, né, então a gente teve todo esse período e a J-League volta neste final de semana. E o Anderson Lopes, que já tinha, desde talvez desde ali da última Champions League asiática, já teve algumas frases que devem ter soado um pouco torto, né? Pô, e parece que a gente tá vendo aqui para apanhar, a gente perdeu já, né? Antes de entrar dentro de campo, né? Quando a equipe foi enfrentar fazer ali as partidas finais do campeonato, né? E tudo mais, a semifinal. E isso, claro, não pegou tão bem, mas como o Anderson Lopes é o cara desse elenco do Marinos, então muita coisa foi colocada um pouquinho de baixo ali, né? Dos tapetes e essa, imagino eu, tá? Falando como alguém que já conversou com o Anderson Lopes e que via talvez algumas postagens ou outras e como isso estava borbulhando nas partes internas do Marinos, isso não pegou bem. O Anderson imaginava que talvez a equipe teria uma reação durante o campeonato que até agora não veio, não existe uma melhora tão grande na equipe do Marinos desse campeonato 2025, e chegou o momento que veio uma proposta que sinceramente deve ter sido muito rentável, porque ele vai para uma equipe que mais gasta dinheiro nos últimos anos dentro do futebol de Singapura, e depois talvez de muita tratativa ali, acabou aceitando a ida para um campeonato muito menor, tecnicamente, questão de expansão da própria marca do Anderson Lopes, mas ele acabou aceitando sair do Marinos. Imagino que se o Marinos estivesse numa situação melhor, o Anderson Lopes jamais sairia do Marinos para jogar no Lions, né, de Singapura, mas talvez por toda a situação, pela situação que a equipe está, o Anderson Lopes foi mais um que decidiu abandonar esse projeto pela metade, ou, né, se ele não quis abandonar, pelo menos ele foi empurrado a abandonar, né, e o Marinos não ter essa liderança tão forte fora de campo, que era o Anderson Lopes, que chegou a dar algumas declarações que vai muito contra, talvez, né, aquilo que a gente escute um jogador falando normalmente de um time japonês. Então, o Anderson Lopes encerra a sua participação no futebol japonês, pelo menos por enquanto, e uma saída que, para mim, Elias, foi muito, muito triste, porque claramente o Anderson Lopes tinha totais condições de jogar no Marinos ou em qualquer equipe da primeira prateleira do futebol japonês. Uma pena, Thiago, né? Uma saída por porta dos fundos aí. Uma coisa que vem acontecendo, infelizmente, é muito comum de acontecer isso com o Marinos, desde aquela saída do Nakamura, né, Thiago? Um dos maiores ídolos aí do Marinos, desde que o Grupo City ajudou a administrar. Na verdade, o Grupo City acho que mais atrapalhou do que ajudou a administrar o Marinos nos últimos anos aí. Pois É incrível, né? Apesar dos títulos que a equipe conquistou, final da CL e tudo mais, a instabilidade continua, né? A instabilidade perdura aí no Marinos, e sabe-se lá quando que vai e se voltará ao normal, né, Thiago? A gente fica pensando que, nossa, agora imagina se o Marinos fosse um time estável, fosse tudo certinho, tudo tranquilo, como conquistaria as coisas, né? Mas esses fatos inacreditáveis que nós não temos poder para saber, porque a gente não consegue ver o dia a dia do time, né? Não consegue ver os bastidores, tudo que acontece, né? Talvez, se a gente estivesse lá dentro, poderíamos explicar melhor para os ouvintes o porquê de toda essa bagunça, né? Mas vai ter que ficar no Diz Que Me Diz mesmo, e é inacreditável, Thiagão. Eu não me conformo. Apesar de eu não ser torcedor do Marinos, acompanho de perto o time, eu não me conformo com toda essa bagunça que perdura aí há pelo menos uns 10 anos, hein?
Não, é muito complicado. E para vocês verem como provavelmente essa saída ela não foi planejada, até onde era de informação pública, né? Se você colocava lá no Transfer Market, por exemplo, o contrato do Anderson Lopes ia pelo menos até metade da temporada 2027. Né? Então, essa saída, sim, é claramente algo que não estava nos planos de ninguém. O Anderson Lopes já estava na equipe desde 2022, né? E então, e ainda eu lembro que o Anderson Lopes, quando chega na equipe do Marinos, ele faz um gol já na sua estreia, já, né, pela equipe, né, contra o Cerezo e tudo mais e tal. E ainda no jogo ele faz uma assistência e um gol ainda, que eu fui atrás dessas informações. E então, assim, é um cara que desde o começo se mostrou muito, muito, muito importante. Pegou a titularidade da equipe assim com uma velocidade muito grande. Então, é um cara que, obviamente, chegou para conseguir o seu espaço e conseguiu muito bem isso, né? Ele que já tinha vindo de temporadas assim incríveis pela equipe do Sapporo. Então, teve uma passagem também pela equipe do Hiroshima. Então, assim, um jogador que tinha a cara do futebol japonês e realmente é uma grande perca, assim, não é só o Marinos que perde, eu acho que o futebol japonês como um todo perde um cara de referência que poderia claramente ficar pelo menos mais 3 anos no futebol japonês, apesar que isso pode voltar a acontecer, né? Então, talvez não seja pelo Marinos, mas por uma outra equipe no futuro próximo, e a gente espera que vê novamente o Anderson Lopes, porque o futebol do Anderson Lopes não é um futebol que deveria ficar muito tempo num campeonato de Singapura, com todo respeito ao futebol de lá. O Anderson Lopes, então, sai da equipe do Marinos com um total de 157 jogos, né, 81 gols e 20 assistências. Né, e se você for comparar, se você for adicionar ainda os gols que ele acabou, os 39 gols que ele fez pelo Sapporo, os 13 gols que ele fez no Hiroshima, o Anderson Lopes sai do Japão aí facilmente com mais de 220 jogos, com mais de 120 gols. Então, assim, são números assim que excepcionais para um jogador que aos 31 anos ainda estava no auge da sua força física, né? E, enfim, tinha muito para poder ajudar essa equipe do Marinos. E o pior, né? É que sai o Anderson Lopes e dá 2 dias depois, quem que o Marinos anuncia, né, como reforço para a temporada, né? Kaina Tanimura, Elias. É claro que você não tem a mínima ideia de quem seja, né, o Taina Tanimura, porque ele é um jogador de 27 anos que estava onde? No Iwaki FC, é o novo centroavante, né, que vem para reforçar a equipe do Marinos. Então, assim, um jogador desconhecido, que, claro, vem para compor o elenco, que vem com força zero para ser o centroavante principal da equipe, e você perde o Anderson Lopes e você anuncia como reforço o jogador do Iwaki FC. Então, assim, o Marinos, ele tá de brincadeira, né? Então, mais uma vez a gente vem falar do Marinos aqui, não coisas positivas, né? Pelo menos venceu, né? O Marinos já está 2 rodadas sem perder, né? Empatou pro Shonan, a gente falou isso no último Renomaru, e agora vence a equipe do Yokohama, ainda está na última colocação do campeonato, mas pelo menos agora a distância é de apenas 1 ponto. Ainda mantenho aqui o meu discurso, o Marinos tem todas as condições de sair da zona de rebaixamento, mas assim, o estrago já está feito, né? Tudo aquilo que o Marinos demorou anos para reconstruir, né, e voltar a ser uma potência do futebol japonês, né, que demorou pelo menos aí os últimos 5, 6 anos para fazer essa construção. Praticamente a gente está vendo esse prédio todo, né, desmoronar junto com o futebol do Marinos como um todo. Ai, 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 o blá blá, ó. Isso aí. Complicado. Pois é. Difícil. Tiagão, mas quem está na construção e muito bem encaminhado é o Rei Sol, né? Ganhou mais uma. É o líder. É o líder, coisa que a gente vinha falando, ó, galera, abre o olho com o Rei Sol aí que o bichinho tá liso, Foi lá, conseguiu. Bateu o FC Toca, os trancos e barrancos aí por 1-0
E é líder isolado, Thiagão, olha lá, 44 pontos na liderança. Quem tá em segundo é o Kobe com 43 e em terceiro o Kyoto com 41, né? Então, uma gordurinha bem importante aí, caso acabe perdendo na próxima rodada, pelo menos fica na segunda posição, né? Se o seu Kobe aí vencer. Então tá muito bem encaminhado, né? O Kashima acabou vacilando e tá com 41. Tava liderando muito bem aí o campeonato, mas nos últimos jogos deu uma cochilada, mas nada muito desesperador, né? Mas o Rei Sol, rapaz, é um time que a gente falou lá no nosso preview que estava se reforçando bem, apesar de ter perdido aí alguns jogadores principais. Ao contrário do Marinos, conseguiu se reforçar à altura, né, Tiagão? Então perdeu força, mas não perdeu assim 90%, 80% de sua força. E tá muito bem, né? Um time muito bem treinado, com jogadores entrosados. E tá jogando um fino da bola, cara. Eu tô bem feliz com essa equipe do Rei Sol aí. Se vai ser campeão? Não sei. Não sabemos. Mas tá bem encaminhado para pelo menos beliscar uma vaguinha na CL, né? Com esse elenco jogando o que tá jogando, vai disputar até o final, cara, o campeonato. Não, isso é verdade. O campeonato inteiro até agora da equipe do Cachorro Rei Sol foi muito positivo, vem surpreendendo a todos e é um campeonato muito constante, né? Ainda mais que se parar pensar que praticamente acho que o jogo nenhum esse ano o Rei Sol jogou com outra formação que não seja esse esquema de 3 zagueiros, né? E por mais que tenha perdido um jogo ou outro e perdeu apenas 3 vezes até agora, né, é a equipe que menos perdeu no campeonato inteiro até essa presente rodada. É uma equipe que consegue se manter os bons resultados, já não perde a 4 rodadas, né? Teve ali a derrota lá atrás para a equipe do Kobe, né? No finalzinho ali na parte final ali do primeiro turno, e depois consegue bons resultados e vem de uma vitória em cima dos times, de 2-0, vinha antes de um empate 3-3 contra a equipe do Kyoto, né? Então praticamente ali quase que uma inesperável luta pela parte de cima da tabela, né? Porque o Kyoto é outra equipe que faz um campeonato extremamente fora da curva que a gente poderia estar imaginando. E se coloca numa posição muito importante, o Cachorro Rei Sol, de pelo menos, se não for para lutar pelo título até o final, de pelo menos tentar encaminhar essa vaga para a CL, né? Então eu acho que é interessante. É uma pena que essas vagas agora elas ficam muito curtas, né? São 2 vagas direto, depois a terceira equipe vai para a Champions League 2, né, e tudo mais ali, mas eu acho que independentemente... Agora, Tiagão, desculpa interromper. A Uhum. nova regra é que agora os três vão pra CL, né? A CL2 o campeão da Copa do Imperador essa A Copa temporada. do Imperador, pô, então toda hora Uhum. muda essas... Do eu primeiro. vou te, eu Ó, vou te falar, pelo velho. jeito vai ficar oficial essa regra. Do primeiro ao terceiro, a CL Elite. E o campeão da Copa do Imperador, a CL2. Caramba, e não sei não se isso vai perdurar muito, porque você meio que diminui um pouco do, 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 do brilho da Copa do Imperador. Mas enfim, esse é um assunto para um outro programa, porque essa questão de regra realmente é um negócio complicado. Mas tudo bem, estamos em transição de campeonato, o ano que vem vai ser mais uma maluquice até começar o campeonato de fato no meio do ano, né? Então ano que vem vai ser um Deus nos acuda. Mas no caso do Rei Sol, eu acho que voltar a ter uma competição continental, eu acho que é um objetivo extremamente positivo e razoável de se conseguir nessa altura do campeonato. Até porque são 12 vitórias e você não consegue 12 vitórias por acaso, né? Então eu acho que o acaso não é um campeonato de acidente que a equipe do Rei Sol tá fazendo, né? E venceu uma equipe do UFC Tóquio que vinha de 2 vitórias, né? Então a equipe que estava tentando se reconstruir, tá com dificuldade defensivamente, a equipe do UFC Tóquio já teve defesas melhores em outros momentos do campeonato, então enfrentou uma equipe que está com suas dificuldades, mas jogando com as suas possibilidades e jogando em casa, o Rei Sol se fez muito maior aí do que a equipe do UFC Tóquio, que conseguiu essa vitória que é muito importante, como você falou, né? Outras equipes vacilaram muito, né? O próprio jogo do Kashima, que perdeu ali para a equipe do Frontale, é um exemplo disso, né? A equipe do Kashima começa bem, começa com o gol do Léo Ceará, inclusive um erro defensivo
bizarro da equipe do Frontale, que no contra-ataque ali que o Matsumura recebe a bola na direita, com ninguém marcando ele, apenas 2 zagueiros, os laterais extremamente perdidos e avançados, e ali no 2 contra 2, o Matsumura deixa o Léo Ceará sozinho dentro da área para finalizar e fazer o gol. Ainda o Ito empata para a equipe do Frontale no finalzinho do primeiro tempo, né, praticamente ele já nos últimos segundos do primeiro tempo, e no segundo tempo ali o Marcinho consegue fazer uma finalização dentro da área, de um cruzamento que, sinceramente, de um escanteio batido pelo Ianaga, que tinha tudo para ser um escanteio que nem foi tão bem batido assim, foi muito fechado e tudo mais, só que o Kashima, mais uma vez, né, faz aquilo que o futebol japonês dá inúmeros exemplos ruins disso, né, coloca 10 jogadores dentro da área para estar defendendo o escanteio, e os 10 estão se automarcando, né, deixando um espaço ridículo para o Marcinho fazer a finalização, e ainda, né, estão encobrindo a visão do goleiro, né, então essa quantidade não demonstra qualidade nesses momentos, e aí o Marcinho acaba fazendo o segundo gol, e enfim, e coloca toda a equipe do Frontal ali para conseguir cada vez mais. Perdão, eu acho que esse foi o primeiro gol. Acho que foi o primeiro gol foi o primeiro gol do Ito, que foi no escanteio que acabou fazendo o gol. O segundo gol do Marcinho foi um contra-ataque, agora só me refutando aqui, e o segundo gol do Marcinho foi no contra-ataque que o Inaga deixou o Marcinho na cara do gol, mas tentaram ali uma linha de impedimento, mas a linha de impedimento funcionou. Então, assim, no geral, foi uma linha de impedimento e um escanteio aonde a equipe do Kashima se desorganizou toda e acabou não se ajudando em nenhum momento. E essa derrota ela é muito, muito doída para a equipe do Kashima, porque acende de novo no torcedor, primeiramente, né, aquele estigma, né, de poxa, de novo, será que mais um ano de gente com a melhor equipe do primeiro turno, jogando um futebol muito melhor do que quase todo mundo, né, ou praticamente todo mundo no primeiro turno, vem o segundo turno e a equipe do Kashima volta a ter dificuldades, né, perde de virada, vê as equipes adversárias agora abrir 3 pontos de diferença na ponta do campeonato. Então, assim, eu imagino que hoje o torcedor do Kashima Antlers deve estar bem irritado aí com tudo que está acontecendo aí dentro do campeonato, até porque o primeiro turno ele com certeza deixou aquele gosto de, poxa, agora é a hora, né? E agora você vê o Marinos no comecinho do retorno nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas consecutivas, um empate e apenas uma vitória lá atrás contra a equipe do Gambaúska pelo placar de 1-0, né? Então é complicado. O interessante, Elias, é que a ironia do campeonato é a diversão do futebol, né? Porque qual que vai ser o próximo jogo? Kashima Antlers contra Kashima Reysol, né? Então, e o jogo em Kashima, né? Então, esse... Qual Kashima? E qual Kashima, né? Qual que é o Kashima Reysol ou o Kashima Antlers, né? Quem que vai dar, né? O primo rico ou o primo pobre, né? Que é a velha piada aqui do Hinomaru, né? Então, vai ser um jogo interessantíssimo de se ver. E já falo que, obviamente, é o jogo imperdível da rodada, né? Kashima Reysol versus Kashima Antlers, mando da equipe do Kashima. Então, vai ser um jogo de redenção para a equipe do Kashima, ou o Reysol pode fazer uma coisa que vai ser, no mínimo, cômica, né? Trágico-cômico, né? Que é meter uns 2-0 na equipe do Kashima, abrir ainda mais, né? De 3, abrir 6 pontos do Kashima, e aí, meu irmão, aí o caos vai estar instaurado em Ibaraki. Aí é grito Wick e dedaria, né, Tiagão? Exatamente. Tiagão, passando uns outros resultados bem legais aqui, a equipe do Matida meteu 3-0 no Shimizu, Hiroshima bateu o Fadiano fora de casa por 1-0, Kobe meteu 4-0 no Belmari. Com essa vitória, o Kobe ficou aí na segunda colocação, né? Você havia dito que o Frontale meteu 2-1 do Kashima. O Kyoto bateu 2-1 ao Birex. Kyoto aí na terceira colocação, muito bem. Nagoya e Verde ficaram no 0-0, relembrando os clássicos de Dragan Stojkovic e Rui Ramos. E o Cereço Osaka perdeu o clássico pro Gamba por 1-0. Lembrando que Urawa e Avispa jogam apenas no dia 27. Tiagão, quer fechar essa J1 aí falando um pouquinho do clássico de Osaka, ou tá de cabeça inchada aí, deixa quieto?
Foi mais um clássico que, olha, eu vou te falar, eu acho que faz um bom tempo que eu não vejo um clássico entre Cereço e Gamba tão pouco hypado, né? Eu acho que essa rodada, essa que aconteceu, tava acontecendo tanta coisa, né? Pô, o Kashima quase entrando em crise, né? Meu Deus, o novo líder, Marinos e tudo mais. Então, esse clássico Cereço e Gamba, pra quem não é torcedor das duas equipes, ficou muito escanteado, Ostracismo, né? assim. Ficou muito no ostracismo e tudo mais. Era um jogo que se imaginava que o Cereço teria toda a posse de bola. A equipe do Cereço também caiu, diminuiu bastante a bola, né? Durante o campeonato, né? E hoje não. Eu comecei o campeonato imaginando que o Cereço poderia ser talvez uma pedra no sapato de todo mundo, e isso se mostrou talvez um achismo errado da minha parte, né? E o Gamba, que tá em mais uma vez, né, em mais um ano de reconstrução, o Gamba tá em eterna obra, né? Tá parecendo um viaduto em São Paulo, né? Tá sempre em obra alguma lá em São Paulo. Então, o Gamba nessa grande reformulação do Gamba, né? Que vai sair do Gamba para virar, né, o gigantesco de Osaka aí. Fez o seu jogo, esperou a equipe do Cereço jogar. Se o Gamba jogasse aberto, o Gamba ia tomar um sacode malandro que não tá no gibi. Mas o Gamba jogou inteligentemente, deixou a equipe do Cereço dominar a posse de bola e as tentativas, e o Gamba foi jogando no contra-ataque, e foi assim que o Gamba conseguiu ali fazer o seu gol ali. Gol de Rico Randa, né? Rico Randa ali conseguiu o gol com assistência do Lavi na segunda etapa. E depois o Cereço comete aquele erro factual, né? Que poxa, tomou o gol, com uma pancada de jogadores para colocar sangue novo, e quem entra faz menos do que quem estava jogando, e o jogo acabou nesse 1-0, que ainda foi um jogo muito, muito faltoso ainda. O Gamba, quando tava sem perna, bateu pra caramba, né, no finalzinho do jogo lá, mas conseguiu os 3 pontos que deixou as duas equipes de Osaka juntas agora, né, entre um em nono e outro em 10º, mas infelizmente esse derbyzinho de Osaka aí foi muito do xoxo mais uma vez, infelizmente. Por um segundo eu achei que você ia falar gol de Ivo Holanda, mas... Grande Rikuranda. Ai, meu Deus. Bom, Thiagão, como eu havia dito, Rei Sol líder 44, segundo em Kobe 43, em terceiro Kyoto 41. Na parte de baixo, zona do rebaixamento, Yokohaminha 18º 19 pontos também o Berex, e na lanterninha Marinos com 18. Lembrando que a primeira equipe que está fora do rebaixamento é o Belmari com 23 pontinhos, mas este com um jogo a menos. O artilheiro continua sendo o nosso querido Léo Ceará do Kashima com 13 golzinhos, Thiagão. Bora pra J2? Bora pra J2 e vou deixar uma pergunta aqui. Será que estão deixando o Kobe chegar de novo? Ah, meu Deus do céu. Não tá morto quem peleia, né, Thiagão? O cara é velhinha do Kobe aí. Antes estava deriva, mas qualquer ventinho que acaba pegando ali na vela, a vela vai pra frente, né? Então... Exatamente. E graças ao Marinos, todas as ideias de falar, né, de florear um pouquinho sobre algum assunto, vai ter navio, vai ter vela, né, vai ter mar, então realmente esse é o ano que o Marinos vai estar em todos os assuntos. Enquanto a Baía de Yokohama tá toda destroçada, lá o Ultraman tá cagando pro negócio, ela tá no cochilo lá, foda-se o Marinos. Lá no porto de Kobe a coisa tá todo vapor ali, né? Então, exatamente. É bem fica aí mesmo. os temas dos portos. Nada a ver Mega Man, né? Ainda bem que eu consertei. Pior que eu fiquei imaginando o Ultraman lá de boa, dormindo, né? Cidade Dormindo que tá no foda-se. Mas, na segunda divisão, temos aquela falsa esperança que nos abraça de novo, chamada Jeff e J1 na mesma frase. Ai. É difícil, né? O Thiagão tá pior que... Eu estou enviesado. Eu tô dizendo isso que o campeonato todo, eu estou enviesado. O Thiagão tá mais esperançoso que os estudiosos da Torá lá, que estão esperando o Messias chegar e nada do Messias chegando. Sabe por quê? Seria
O Jeff United é o Messias da J2, será que Pode finalmente ser, eu vai acho. chegar esse dia? Eu acho que deve ser, mas sabe por quê, cara? Eu já tenho na minha cabeça um post pro nosso Instagram no final do ano. Já vou deixar aqui já patenteado esse post, que é como era o mundo quando o Jeff United jogou a J1 pela última vez. Esse vai ser o post. Entendeu? E eu vou poder falar que Rubinho Barrichello estava na Fórmula 1 quando o Jeff jogou a J1 pela última vez, tá ligado? Então, meu irmão. A última vez que o Jeff United jogou a J1, é, Judas não tinha o apelido de dedo duro ainda. Você vê quanto tempo faz isso aí, né? Então, pô. Então, assim, eu quero, I want to believe, cara. Eu sou fã assíduo de X-Files, né? Arquivo X. Então, pô, eu quero imaginar que o Jeff vai estar na J1 ano que vem, mas assim, não tá fácil, né? Não tá fácil. Eu vou te falar que eu assisti esse último jogo e Jesus Cristo, que jogo ruim, Elias. Terrível, né, Tiagão? Então, pra Uhum. vocês terem uma ideia, literalmente a última vez que o Jeff United jogou J1, a Sérvia não era 100% separada, né? E não tinha o Kosovo ainda, né? Caraca, irmão. Faz tempo mesmo, caramba. Faz tempo, cara. Faz tempo, ó. Mas as esperanças ainda estão acesas, Tiagão, porque a rodada ficou assim. O Jeff ganhou nessa rodada, meteu 1-0 fora de casa aí contra o Monte. E se a gente for ficar falando piada, vai falar 10 anos de piada sem parar, né? O Mito bateu 3-0 com a Toyama e segue ele mais líder do que nunca. E o Aki e Nagasaki ficaram, seria muito irônico, né? O Mito subiu e o Jeff fica Globits 3, Rosso com uma Moto 2. Eu fiquei 50% feliz, 50% triste. Imabari 1, RM 0. Kofu 1, Omiya 0. Renault Tokushima 0-0. Fujieda e Vegalta ficaram no 1-1. Saga 2, 8-1. E o Júbilo meteu 5-1 pra cima do Sapporo. Ó, pra vocês verem no momento, o Mito é o grande líder isoladaço com 48 pontos. Com 70% de aproveitamento. Perdeu apenas 3 jogos aí no campeonato até agora. Em segundo, o Jeff United com 41. Aí o povo que tá bem pertinho, né, Tiagão? Bem pertinho mesmo. Terceiro, Vegal tá 41. Quarto, Sagan 39. Quinto, Omiya 38. Tokushima fechando o G6 aí com 38. E tem mais 2 times ali encostadinhos, né? Sétimo, Jubileuata 38. E o Nagasaki em oitavo com 38. Caindo nesse momento, o Roaço Kumamoto com 31. Renault Yamaguchi com 19 pontinhos em 19º. E na lanterninha, o Ehime com 16. Voltando aí às nossas piadas aí, Tiagão. Se a gente for ficar fazendo piada do Jeff United, ele vai ter um Renomaru só disso, né? Porque tá louco, cara. Não, é muito tempo pra você ver. O último campeonato que o Jeff esteve na primeira divisão foi em 2009, não foi isso, né? Não tô completamente maluco, não, né? Que o Jeff foi rebaixado, foi na temporada 2009. Então, olha quanto tempo, né? Se passou desde então, né? Então, era outros tempos, né? Nessa última rodada que aconteceu, né, inclusive a última rodada da segunda divisão foi ali entre o dia 10, né? Se não me engano, foi todo dia 11, acho que não teve jogo dia 10, foram todos os jogos do dia 11. Eu consegui ver a derrota do Ehime para a equipe do Babari, né? O problema do Ehime essa temporada, Elias, que é uma equipe que não consegue deixar de tomar gols, né? E o Ehime nem fez, assim, o jogo foi, obviamente, tecnicamente muito ruim, mas a equipe tentou se segurar ao máximo que pôde e até os 85 minutos estava conseguindo um 0-0 que, enfim, deixava ele a 2 pontos ali do penúltimo colocado. Então, assim, nada tem cara de campeonato perdido ainda para a equipe do Ehime. Mas aí acabou tomando o gol do Índio, né? O brasileiro, o Índio, que depois eu fui ter pesquisar. Ele tá na equipe do Imabari desde da temporada 22, 21, 22. E assim, é mais um jogador brasileiro que tá tentando a sorte aí, né? E o cara saiu da Cabo Friense, passou por Volta Redonda e tudo mais, mas ele é da base da equipe do Figueirense, se eu não me engano. Então, assim, mais um jogador, um brasileiro que fez gol aí nessa grande história dos jogadores brasileiros no futebol japonês. E é uma vitória muito importante para a equipe do Imabari, né? Que tá entre os 10 primeiros colocados, que eu acho que no fato do Imabari é um belíssimo campeonato,
que vai fazendo até o momento, mas assim, pela questão do Ehime, um campeonato muito triste, né? E pelo meio da tabela ali, Elias, né? Poxa, né? A gente vê um Sapporo que praticamente tem condições ainda de lutar por pelo menos tentar chegar na zona do playoff ali, né? Para classificatórias finais para conseguir uma das vagas, mas assim, claramente sem muitas forças, né? Vinha de três vitórias consecutivas, vinha pontuando com uma certa consequência, com uma certa constância, mas a equipe do Sapporo muito aquém daquilo que a gente imaginava, o Oita nem se fala, né? Então, o Júbilo Ata aí fazendo essa goleada, talvez acende, talvez esse ânimo de a gente ter uma equipe da ex-primeira divisão voltando com uma certa velocidade, né? Então, desses três que eu falei, né? Sapporo, Oita, o Júbilo claramente é a equipe que tem um pouco mais de sangue, né? E também tem um elenco melhor também, dentro das possibilidades atuais. Então, essa vitória em cima do Sapporo barra uma continuidade muito positiva do Sapporo e volta a colocar o Júbilo nos trilhos. Inclusive, para mim, o Júbilo só não está entre os 6 primeiros colocados por incompetência do próprio Júbilo, né? Que perdeu um confronto direto contra a equipe do Vegeta Sendai. Depois teve um jogo horrível contra o Roas Kumamoto, né? Que inclusive tá cotado para cair de divisão, né? Então, assim, o Júbilo teve 2 rodadas ali, a penúltima e a antepenúltima temporada, rodadas muito ruins que não poderia perder ponto, né? Então, são pontos que fazem a diferença no final do campeonato. Agora, uma outra equipe que também a gente tem que ficar um pouco de olho, né, Elias? É que parece que o campeonato positivo do Omiya também meio que degringolou um pouco, né? A equipe já tá pelo menos a 5 jogos sem vencer, vinha de 3 empates, aí agora vem com 2 derrotas consecutivas, né? Então deixa de fazer muitos pontos e isso também pode ser um problema aí para a questão do Omiya. E para mim o Omiya é uma equipe que todo ano a gente sempre tem que deixar aquele ponto de interrogação, né? Agora o Omiya aí dentro do guarda-chuva, né? Da Red Bull, a gente sabe que o Omiya tem indiretamente a obrigação de mostrar resultado até pelo menos os próximos 4, 5 anos, senão o Omiya vai ser jogado às traças, né, na questão de investimento, e isso é horrível, né, para a equipe do Omiya. Então a gente tem que ficar de olho nisso sempre e lembrar, né, o ouvinte que o Omiya parece estar bem, mas a gente nunca vai saber se realmente está bem se não estiver vencendo, né? Então tem esse problema. E subindo um pouquinho mais, Sagan faz um belo campeonato, o Vegeta Sendai fazendo novamente um campeonato que não é de campeão, mas pelo menos de uma equipe que está sempre, nos últimos 2, 3 temporadas, sempre lutando para conseguir tentar voltar. Talvez eu acho que falta um pequeno detalhe ou outro, eu acho que esse dali é um centroavante bom, né, para a equipe do Vegeta Sendai, mas por enquanto, quarto pro Sagan, terceiro pro Sendai são belíssimos resultados. E os 2 meios colocados, o Jeff perdeu muito ponto à toa, né? Tudo bem que teve jogo direto ali que também eu acho que não deveria perder contra a equipe do Sagan, talvez a derrota para a equipe do Júbilo Ata é uma derrota um pouco mais ok, até pela circunstância do jogo, mas a equipe do Jeff não pode, por hipótese nenhuma, ficar novamente 3 derrotas consecutivas nas próximas rodadas, né? A equipe do Jeff tem que se virar, né, para conseguir continuar fazendo os gols, porque com certeza é uma equipe que tem todas sim as condições de poder passar direto aí para essas vagas direto. E o Mito, para mim, é o grande nome dessa temporada. Vou ficar muito feliz se o Mito conseguisse acesso, porque vem jogando como campeão, tem a melhor defesa. Agora a gente pode dizer que é o melhor ataque da competição. Então o Mito vem por enquanto fazendo um bom campeonato. A próxima rodada vai enfrentar o Ross Kumamoto, que tá ali, né, com a corda no pescoço, então é um jogo difícil, ainda mais que o Roasco joga em casa. Então o Mito vai ter que fazer a sua para vir com esses 3 pontos, mas vem com todas as possibilidades. O Jeff enfrenta a equipe do Iwaka FC. Acho que o Jeff tem também todas as condições de vencer. O Vegeta Sendai enfrenta o Vivari Nagasaki, que vem fazendo um campeonato ok, tá vivo ainda. É questão de detalhe para entrar no G6, mas o Vivari
já se deixou na mão muitas vezes, né? Quando quase subiu, outras vezes não conseguiu. Enquanto isso, o Sagan vai enfrentar a equipe do Sapporo. Então o Sapporo vem de uma pancada, vai ter que tentar se organizar. E o Omiya enfrenta a equipe do Cattler Toyama, que está lá embaixo, então tem todas as condições de vencer, assim como a equipe do Tokushima Vortex, que fecha o G6 e na próxima rodada enfrenta o Lanterna em Tokushima. Então o Tokushima é outra equipe que tem condições de pontuar. Então assim, quem tá fora da zona de rebaixamento, quem tá fora da zona do playoff, tem que torcer para um tropeço dessas equipes, mas tem que continuar vencendo. No caso, o Júbilo continuar vencendo a equipe do Blobs na próxima rodada, né? O Vivarin tentar enfrentar o Iwaki FC. Então, assim, essas equipes estão 1, 2, 3, 4 pontos fora da zona de playoff. Tem que vencer todos os jogos e torcer um pouquinho para as equipes de cima acabarem tropeçando. Maravilha, Tiagão. Você vê, né? Como sempre, a J2 aí, como a gente sempre gosta, aquela caixinha de surpresas, né? Sempre com alguma novidade legal. Disputa tanto na parte de cima como na parte de baixo. Aquele meio embolado também, né? E eu vou falar pra você, Tiagão. Teremos uma grande surpresa até a última rodada do campeonato. Pra mim, na minha opinião, vou ser sincero, nem o Mito aí tá garantido pra subir ainda, Tiagão. Porque J2 é uma briga de foice eterna, né? No escuro. Sim. Com certeza, concordo plenamente. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Maravilha, Tiagão. Bora pra J3, Mr. Thiago Henrique Cruz. Vamos lá. A J3 que está na sua rodada de número 20, Tiagão. E tivemos os seguintes resultados. O Azul Claro ficou no 0-0 com o Kagoshima United. Fukushima bateu o Sagamihara por 1-0. FC Osaka 0, Tegabahara 0. Kamatamare 4, Tochigi 1. Kochi United e Tsuegen ficaram no 1-1. Matsumoto Yamaga 3, Nara 0. Giravaz 1, Tochigi 3, o Tochigi City. Vangraure 5, Gifu 1. Ryukyu 1, Gainari Tottori 0. E Zaspa 0. Nagano Parceiro 0. Tochigi City ainda é o líder isolado, Tiagão. Aí com seus 43 pontos. Em segundo, galerinha, FC Osaka com 41. Times que sobem direto. Na parte do playoff, o Fangraure em terceiro agora com 40 pontos. Tegevahara em quarto com 35. Kagoshima em quinto, 32. E o Nara Club em sexto com 30. Caindo no momento, um velho conhecido da J2, Tiagão. O Gifu, Lanterninha, em 20º com apenas 18 pontinhos. Pois é, hoje eu vou falar um detalhe interessante, para falar um pouquinho bem rápido sobre a terceira divisão, que é a campanha do Tochigi, a campanha do Osaka na FC. Para você ver o detalhe, né? O detalhe fala o seguinte: hoje a equipe do Tochigi tem 2 pontos de diferença para a equipe do Osaka FC, e o Osaka FC só não é líder porque vem de 3 empates seguidos, né? Vem empate contra o Nara Club, depois empatou em 0x0 contra o Nagano Parceiro, depois mais um 0x0 contra a equipe do Tegevahara Miyazaki, e então assim, teve claramente dificuldades em fazer gols, né? Ou segurar, por exemplo, no jogo ali acabou empatando contra a equipe do Nara Club, apesar que eu não me lembro se ele segurou ou se ele empatou. Na verdade, ele empatou, então ele correu atrás, empatou e não conseguiu virar a partida nesse empate em 1-1. Mas a questão das campanhas, né, dentro da terceira divisão, o Tochigi ele ganha um detalhe muito interessante, né? Porque se você for pegar apenas os jogos em casa, o melhor mandante é a equipe do Osaka FC, né? Porque o Osaka FC, dos 11 jogos que mandou em casa, venceu 8 e empatou 3. E o Tochigi City é a quarta equipe apenas, né? Dentro dessa lógica que você só considera os jogos em casa, né? Com 9 jogos, venceu 7 e empatou 2, né? Então, só que fora de casa, quem tem a melhor campanha é a equipe do Tochigi City, né? Porque fora de casa a equipe jogou 11 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 3. Enquanto a equipe do Osaka FC é o quarto colocado. Então assim, como um praticamente altera com o outro, né? Quem joga melhor em casa é a equipe do Osaka, mas quem joga melhor fora de casa é a equipe do Tochigi. E levando em consideração isso, o Osaka é a quarta melhor equipe jogando fora de casa, enquanto o Tochigi é apenas o quarto melhor mandante. Só que esses detalhes estão na questão dos empates, né? Enquanto
a equipe do Osaka já tem 5 empates, a equipe do Tochigi tem um empate a menos. Então é esse empate a menos que faz hoje o Tochigi City ser o líder do campeonato. É um campeonato muito disputado. Eu acho que essa questão do Osaka ser a melhor equipe jogando dentro de casa é um fator que eu acho que lá no final pode ser muito importante, mas se o Tochigi City continuar sendo a equipe que mais ganha fora de casa, quando tiver o confronto direto entre eles novamente, né, no retorno, eu acho que aí pode ter a emoção que a gente está esperando. Até porque, né, começou agora praticamente, né, o segundo turno da terceira divisão, então tem todo um campeonato pela frente ali para as equipes estarem lutando, e vai ser bem interessante ver um Tochigi que talvez não consegue vencer todos os jogos em casa, mas tem uma equipe muito difícil de se bater quando joga fora de casa, então eu acho que esse é um detalhe interessante. Enquanto isso, o Osaka vai tentando colocar todas as suas fichas em uma defesa mais sólida do que a equipe do Tochigi City, mas enfrentando essa dificuldade atual de fazer mais de 2 gols e que sair com os 3 pontos, que é o que faria hoje o Osaka ser líder dentro da terceira divisão. O próximo jogo do Tochigi City é contra o Kusatsu, né? O Tochigi City vai jogar em casa, enquanto isso a equipe do Osaka FC tem um jogo mais complicadinho, que vai enfrentar a equipe do Kagoshima United. Lembrando que este jogo, a equipe do Osaka joga em Kagoshima. Maravilha, Thiagão. E a nossa JFL, que está na 16ª rodada e teve os seguintes resultados. O Minebeia perdeu em casa por Vespa 8 por 2-1. O Asuka, olha só, não perdeu essa rodada, Thiagão. Empatou com o Kiyama Hirakata 1-1. Grudia Morioka 2, Veritime 0. O Brewbreca Urayasu 1, Okinawa 0. Olha só, hein? Batendo no líder. Honda 2, Yokohama 0. Raimir 1. Ao Musashi, no Yokogawa Musashi, né? 0. Maruyasu Kazaki 1, Criação Shinjuku 0. Nem tudo, mar de rosas, né, Thiagão? O Atlético Suzuka perdeu para o Hello Kishiga por 1-0. O que aconteceu com essa derrota do Okinawa nessa rodada, Thiagão? O Okinawa perdeu a liderança, agora o líder é o Hilux Shiga com 31 pontos, com um saldinho aí um pouquinho melhor, saldinho de gols um pouquinho melhor que o Okinawa, que também tem 31 pontos, mas está na segunda colocação. E em terceiro, o Raimiro Aomori. Olha a confusão que está se armando aí na 16ª rodada já da nossa amada JFL, né? E no momento, as equipes que estão sendo decepadas é o Yokogawa Musashi no 15º com 12 pontinhos e o Asuka FC, que tá gelado esse Lamen, Thiagão, na lanterninha com apenas 11 pontinhos. E pelo menos esse ano vai ser aquele ano que a gente não vai. Não, já se mostrou que não tem aquela hegemonia, né? Que teve nos últimos anos sempre uma equipe muito longe, né, das demais dentro da JFL, pelo menos até o 5º colocado, se a gente jogar muitas fichas aí, né? O Vespa 8 hoje com 2 pontos abaixo do que o líder, dá para sonhar com título, dá para sonhar pelo menos em frente aos 3 primeiros colocados. Então, assim, uma disputa bem interessante. E o Okinawa, que parecia que iria se conseguir ali, né, ganhar algumas rodadas consecutivas, fazer ali uma gordura de pontuação, não aconteceu, né? Então tá ponto a ponto aí essa disputa bem interessante. Se por acaso, né, a equipe de Tiga conseguir essa vitória, vai ser incrível, né? Mas Okinawa conseguindo o título também é bem interessante, até por a gente saber da dificuldade que é ter uma equipe de elite, né, e tudo mais em Okinawa. Então, assim, interessantíssimo demais aí essa JFL, e talvez a menção negativa fica aí, né, talvez pros ex-J3, né, o Gula Morioka apenas em 8º, campeonatinho bem abaixo, né, já tá 10 pontos abaixo do líder, né, e o Yokohama, né, o Yokohaminha, que a gente já sabia que, enfim, né, na terceira divisão já sofria demais, né, então a realidade hoje do Yokohaminha é realmente uma 14ª de 16 times dentro do JFL, né, enfim, um projeto que claramente não dará frutos tão cedo aí dentro do futebol. Maravilha, Thiagão. Bom, antes de encerrar o programa, a gente tocar o barquinho para despedida,
Eu queria fazer uma pequena homenagem para um dos grandes ídolos da minha infância, cara. Acabou falecendo no último mês de junho, no fim do mês, que foi o Anísio Melo Júnior, né, Tiagão? Pra quem não sabe, ele era um cantor que interpretava as músicas do Dragon Ball Z, né? Ele cantou a segunda abertura lá do Dragon Ball Z da saga Majin Buu e a abertura do Dragon Ball clássico, né? Então foi uma voz aí que marcou muito a minha infância. Fiquei bem triste aí com o anúncio, né? Saiu aí, inclusive tinha a idade da minha mãe, né? Faleceu com 60 anos, então muito cedo, né? Muito novo. Então eu queria deixar minha homenagem aí aos fãs, à família, todo mundo que gostava dele, porque realmente é um cara que embalou a minha infância, sabe? Vários momentos da minha vida, assim, Dragon Ball tava presente, com a ilustre voz dele, né? Então, lembro com muito carinho certos momentos bem legais da minha vida. E esse cara, a voz dele, né? Não a presença da pessoa, mas a voz dele, tava comigo nesses momentos felizes, né? Fica aí minha homenagem. Mais um dos meus ídolos indo embora, né? Uma pena. É aquela velha história, né, Thiagão? A gente vai ficando velho e o couro vai engrossando, né? São mais perdas aí do que vindas, né? Exatamente. Infelizmente, faz parte da vida. Alguns vão, às vezes, mais cedo do que deveriam, né? Mas deixam a sua marca. E claro, né? Anísio Melo Júnior tá eternizado aí no coração de todos os fãs que pegaram essa época de ouro aí, que ensinou e ajudou a gente a conhecer mais sobre cultura japonesa no geral e ter acesso a isso de uma época pré-internet, né? Então, com A era certeza, jurássica, né, a dos era animes. jurássica, exatamente. Então, Anísio Melo Júnior aí fica a nossa singela homenagem a todos os fãs, amigos e familiares. E lembrando a todos vocês que a J-League volta neste final de semana, já tem rodada na sexta-feira, no dia 19/7, né? E a J-League neste final de semana vai ter os horários bem complicados, né? Com jogos a partir de sexta-feira, rodada até a domingo. E os jogos vão acontecer entre 7 da manhã e tem um jogo ou outro que vai ter o horário das 6 e 6:30 da manhã. Lembrando que no meio da próxima semana tem J-League novamente, né? A equipe do Ura Reds vai estar fazendo a rodada 21, né? Contra a equipe do Shonan Bellmag, em jogo atrasado. Então aí, entre uma rodada e outra, vai começar novamente ter alguns jogos aí das equipes que acabaram tendo alguns jogos atrasados e tudo mais. E claro, um deles é a equipe do Ura Reds, que volta depois da sua participação no Mundial de Clubes da FIFA. Elias, tamo junto, forte abraço, uma excelente semana, valeu a todos vocês e até o próximo Número Podcast. É isso aí, galerinha. Tudo 100% atualizado, tudo redondinho. Na semana que vem, Hinomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.